Paga Colhe nós, olha. facaguinhos. Vocês acham, e eu vou começar com o Flávio, porque ele está realmente resolvendo um problema. Não, E tô o aqui. problema, e eu quero que ele resolva esse problema. Resolve o meu problema aí, Flávio. Se o Bahia for a Libertadores de América, se o G6, que já é G7, virar G8, pular para G9, vai ser a classificação mais culposa do século. E eu vou emendar. Eu tenho a mania de fazer 3 perguntas em uma. O pessoal do Bahia me mata quando eu faço isso. E se for G9 e a gente ficar em 10º, dá para ter um mini infarto? Por favor, Flávio. Rapaz, eu vou te falar que dá para ter vários mini infartos. Eu já tenho tido mini infartos desde que o Bahia saiu do G4, porque nós temos tido a infelicidade de diminuir o ritmo e diminuir substancialmente o desempenho do time, sobretudo na segunda metade do jogo, né? Então a gente tem tido teste para cardíaco. O torcedor do Bahia não morre do coração. Você sabe que o torcedor do Bahia não morre do coração. A gente morre de outras coisas, menos coração, porque a gente tem passado muitos perrengues. Eu acredito, João, que se houver um G9, o Bahia dificilmente vai ficar fora do G9 pela incompetência dos outros times, tá certo? A gente tem 5 jogos para fazer. Acredito que vão ser 5 jogos difíceis do ponto de vista emocional para o clube, para o time. Seria bom se o time masculino tivesse em Pituaçu ontem e visse como as meninas de aço brigavam cada bola e na lateral. Você viu, até pontuei você no momento certo lá. Eu falei, pô, a Luana tá dando carrinho. Luana camisa 10, viu? Tá dando carrinho na lateral. Que coisa satisfatória, né? Então a gente busca aí, João, ter um final de campeonato honrado, que a gente possa vencer pelo menos 3 jogos dos 5 que faltam. Vão ser 5 finais e o Baba começa na próxima quarta-feira, às 18 horas, contra o Palestra Itália, na Arena Fonte Nova. Estaremos lá. Yuri, a gente disse que é culposo por conta dos últimos 10 jogos, que a gente só ganhou 2. Mas se a gente aumentar o recorte, a gente está tendo um dos anos mais tranquilos da nossa história. E aí eu quero lhe arguir sobre G7, G8 ou G9. Qualquer uma das 3 posições será histórica nos pontos corridos. É tão culposa assim ou a gente está pesando a mão no caso? João, assim, é como você começou, como você colocou no início da sua fala aí, né? Vai depender do ponto de vista, né? A gente mesmo já teve esse papo aqui ao vivo com a galera um tempo atrás. Lembra quando eu trouxe para vocês uma questão tipo, pô, se ano passado, depois de se livrar do rebaixamento, alguém chegasse com um contrato e falasse, ó, ano que vem a gente não briga pelo rebaixamento e ainda vai ter uma competição intercontinental, uma competição internacional. Você assinaria esse bilhete? Eu assinaria. Você falou que assinaria. A maioria das pessoas acha que assinariam, né? A grosso modo falando. Mas você considerando tudo que o time que se formou, as valências do time, os resultados que esse time trouxe, principalmente do primeiro turno, e as chances que se apresentaram consequentemente na trajetória do Bahia, né? Tanto na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que fomos co-líderes. Se você considerar as oportunidades que foram deixadas de lado, aí você já dá para ter uma visão um pouco diferente, assim, meio que aquela coisa, né? O copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, e a gente, por ser torcedor, a gente, no nosso emocional, a nossa memória vai pesar mais, é o que está mais fresco na memória, né? Se fosse talvez o inverso, se o time tivesse começado super mal, perdendo as 4 primeiras, empatando uma, como foram as últimas 5 agora, e tivesse deslanchado no fim, talvez a gente não estaria com esse sentimento de perda, de frustração, de impotência, eu diria até, né? Então, considerando o time que a gente montou esse ano, eu acho que ficar fora de um G9 seria muito frustrante para o torcedor, em principal. Acho que para o Grupo City está tudo de boa, está nos conformes, né? Mas acho que para nós, torcedores, para o torcedor do Bahia, seria terminar um ano com um gosto assim muito amargo, né? De uma eliminação que poderia
ter sido diferente nas quartas de final da Copa do Brasil, de alguns jogos que o time tinha tudo para ganhar, tipo Corinthians e Cuiabá na sequência em casa, né? E outros vacilos que o time deu, que por detalhes ou por pequenas mudanças poderiam ter alterado muito positivamente o curso do time esse ano, João. Rafa, a gente fala de projeto e processo. E eu lembro que ano passado, antes da tragédia acontecer, quando o Bahia toma 6 do Sport, aquela agonia, e eu reverbero uma fala que dizia o seguinte: se tem homem no Esporte Clube Bahia, Renato Paiva volta de Recife para Portugal. E você me falou, João, esqueça que isso não vai acontecer. E aí a gente debateu muito a respeito e fui convencido a acreditar no processo que ia dar num projeto e que ia fazer o Bahia chegar a um ponto magnânimo. Hoje, a gente viveu o Renato Paiva com um turno pífio no Bahia. E a gente vê o Rogério agora, o último recorte do Rogério, também pífio. Mas a minha pergunta para você é: acreditar no processo e no projeto ou mudar a todo momento? Acreditar sempre, né? Foi o que eu te disse daquela vez, quando o Bahia tomou 6 do Sport e estava todo mundo muito chateado, irritado com o treinador, e eu te disse, o Bahia não vai tirar ele porque o City não trabalha desse jeito. Então, obviamente, acreditar no processo, né? Muitas vezes o processo pode não dar o resultado que a gente espera de imediato, porque o torcedor ele pensa para anteontem, ele quer tudo para agora, ele quer ser campeão de tudo, né? E o planejamento do grupo era de levar o Bahia a uma Série A tranquila e entregar o time numa competição continental. Isso está acontecendo, né? Para quem brigou para não cair até a última rodada, chegou na última rodada dependendo de resultados, não ter nem sequer descido para a segunda metade da tabela o campeonato inteiro, como está fazendo esse ano, para mim já é uma grande evolução. Obviamente que um campeonato que se oferece para o Bahia desde o começo e o Bahia não aproveita as oportunidades que são oferecidas, tanto o brasileiro quanto a Copa do Brasil nunca se ofereceram tanto para o Bahia, e o Bahia, mais uma vez, não aproveitou as oportunidades, obviamente que isso deixa o torcedor frustrado, e o torcedor tem razão de estar frustrado por esse lado. Obviamente que isso não quer dizer que está tudo errado, que o City fez tudo errado, como eu vejo algumas pessoas falando, jogando toda a responsabilidade no City, em Cadu Santoro, Ferran Soriano e etc. Não se esqueçam que esses caras não entram em campo, não fazem gol. Não são eles que passam por má fase. Não foram eles que caíram de rendimento. Quem caiu de rendimento foram os jogadores. Quem não encontrou soluções para o elenco que tem em mãos foi o Rogério Ceni. Né? Então, atribuir ao Grupo City a não chegada do Bahia numa condição melhor do campeonato, eu acho injusta. Né? Eu acho que fica a lição para o ano que vem. Da mesma forma que eu falei na live com Wesley, eu digo agora na realidade do Bahia. Espero que a porrada tomada tenha servido como lição para melhorarmos o elenco que a gente tem. Ano que vem, o Bahia vai jogar 5 competições. Uma delas, uma competição internacional. Seja Libertadores, seja Sul-Americana. Espero que se lembrem disso e tragam jogadores de qualidade para que o Bahia não perca quando não tiver seus principais jogadores. É importante trazer também, e aí eu vou trazer a minha ação sobre isso. Independente de ser G7, G8 ou G9, a gente tem que entender que é um dos maiores anos, ou o maior ano dos pontos corridos do Esporte Clube Bahia, com o 11º investimento
né? Dentro dos times que mais investiram no campeonato. Parênteses aí, viu, João? Ali é só folha salarial, aquele gráfico ali. Tem os gastos também de transferências que entram nessa conta, mas prossiga. 11ª folha salarial. Ou seja, teoricamente, né, teriam 10 à frente da gente, mas a gente tem jogado e entregou na primeira parte do campeonato um futebol muito bom de se ver, mas que já foi dito, cantado a verso e prosa pela bancada, que, olha, o futebol do Bahia é bom de se ver, mas se tornou previsível. O futebol do Bahia é bom de se ver, mas o Bahia não tem alternativas. O futebol do Bahia é bom de se ver, porém, o Bahia é um grande arroz de festa. É aquele só acompanha e acompanha. Eu não posso comparar o processo e o projeto do Bahia com o processo e o projeto do Fortaleza. É loucura olhar e dizer assim, não, vou comparar com Fortaleza, porque o Bahia é hegemonicamente o maior do Nordeste, o Bahia é muito forte, o Bahia é isso, o Bahia é aquilo, o Bahia é aquilo outro, e desmerecer o que o Fortaleza fez nos últimos 5 anos. Um projeto forte, uma continuidade de um treinador, uma montagem de elenco coerente, gastos responsáveis e resultados esportivos coerentes com a sua realidade. Nada diferente disso. O que a gente pode mexer com Fortaleza, e aí mexer mesmo, mais papo de torcedor, e aí Flávio é melhor do que eu para fazer isso, aí dizer, olha, vocês só classificaram. Vamos fazer um troféu, Flávio, você conhece o pessoal de brinde aí, fazer um troféu para o pessoal do Fortaleza e mandar para eles assim, ó, troféu, parabéns por classificar para a competição sul-americana todo ano. Pronto, seu troféu. A gente sorteou uma caneca com isso. A gente sorteou uma caneca com isso escrito. Torneio, estou na Libertadores, fui para a final da Sul-Americana, viva! Apenas isso. Não estou desmerecendo o trabalho do Fortaleza, é um baita trabalho, mas eu também não posso cometer a maluquice, a sanidade ou a insanidade de pegar um projeto que tem 2 anos com um projeto que vem desde uma reestruturação que o Paz começou nos 8 anos de Série C até levar o Fortaleza à Série A. E eu não sei porque o Fortaleza só entrou nesse momento Tramontina, para poder contextualizar e talvez dar aquela cutucadinha no nosso querido Leão do Pici. Nada diferente disso. O trabalho do Fortaleza é admirável, sim. O Fortaleza bebeu da melhor água, sim. O Bahia precisa e precisou, e se fosse associação ia estar tomando uma surra, sim. Mas hoje o Bahia quer resultado esportivo e esse resultado esportivo acontecerá querendo vocês ou não. E aí, mais à frente, vão vir a esse canal e vão dizer assim, careca, você tinha razão, o resultado esportivo do Bahia chegou e hoje todo mundo sucumbe à volta do maior do Nordeste ao topo do Brasil.